Agora vamos falar de economia. Representantes da economia paraense e nacional se reuniram no prédio da FIEPA para discutir como o cenário econômico do Estado deve reagir em meio à crise financeira do Brasil. O evento reuniu tanto representantes do governo quanto especialistas em economia, que discutiram durante o encontro quais as expectativas para a economia local ao longo de 2017. Foi abordada desde as negociações internacionais da indústria até os indicadores das relações econômicas locais. No encontro foram apresentados também os planos e metas para 2017, destacando ainda o programa Pará Social, que busca movimentar a economia paraense por meio da melhoria na renda da população do estado. E para esclarecer o que foi discutido ontem durante a reunião e apontar as projeções da economia no Pará em 2017, Mayra Leal conversa com Eduardo Costa, presidente da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas, a FAPESPA. Não é isso, Mayra? É isso mesmo, Larissa. O seminário ontem discutiu sobre as projeções e perspectivas para o cenário econômico aqui no Pará em 2017. E para conversar um pouco mais sobre isso, eu trago comigo aqui o Eduardo Costa, que é presidente da FAPESPA e que organizou esse seminário, né, Eduardo? Eduardo, obrigada por conversar conosco. Lembrando ao telespectador que quem quiser mandar sugestões de tema para entrevistas, dúvidas ou questões, pode fazer através do nosso WhatsApp. Eduardo, o seminário reuniu vários órgãos, né? É um grupo de estudo, é um grupo que já é comum essa reunião ou foi algo extraordinário? Não, o grupo já existe desde 2015. O grupo chama-se Grupo Interinstitucional de Estudos e Análises Conjunturais. Nós hoje congregamos 32 organizações, desde secretarias de Estado, entidades de classe, instituições financeiras. E nós reunimos periodicamente, uma vez por mês nós fazemos uma reunião, sempre às últimas quartas-feiras do mês, com o objetivo de discutir a conjuntura econômica mundial, nacional, mas principalmente os rebatimentos dessa conjuntura no estado do Pará. E esse grupo, desde 2016, criou o hábito de lançar o ano com um grande seminário. Então nós fizemos ontem na FIEPA, no auditório da FIEPA, um seminário com as perspectivas para a economia brasileira e paraense em 2017, no qual nós apresentamos um cenário com projeções para a economia do estado do Pará em 2017. Certo. E a economia do Pará, ela tem sido muito influenciada pelo cenário nacional, não é? A gente pode dizer que aqui no Pará existe também esse estado de crise, de recessão? Bom, a crise é generalizada. O Brasil passa por um momento que eu diria sem precedente na sua história republicana. É a maior crise econômica da história recente brasileira. Eu diria que nós estamos entrando agora na terceira década perdida em 40 anos. Nós tivemos um PIB de 2014 de meio ponto percentual, uma queda expressiva do PIB de 3,7% em 2015. Em 2016, uma queda de 3,49%. As projeções para 2017 indicam que o PIB do Brasil deverá, entre FMI 0,2% e Banco Central 0,5%, portanto uma estagnação econômica. E esse cenário econômico, que hoje já tem mais de 13 milhões de brasileiros desempregados, somente em 2016 foram 1.300.000 brasileiros desempregados, afetou todos os estados da federação. Alguns com maior intensidade, outros com menor intensidade, e o estado do Pará no ano de 2016 também foi impactado. Nós tivemos uma queda do PIB de 0,18% e um saldo negativo no mercado de trabalho de 39 mil postos de trabalho. Fundamentalmente, eu diria, a construção civil, que respondeu por, diria, 21 mil postos de trabalho, o setor de comércio com 8 mil postos de trabalho e a indústria de transformação em terceiro lugar. Para 2017, as nossas projeções é que a economia brasileira, e aí há uma divergência, alguns analistas acreditam que o Brasil começa a se recuperar no segundo semestre, outros só pós-período eleitoral 2018, mas o fato é que nós teremos ainda no primeiro semestre de 2017 um ano muito complicado. A perspectiva é que o mercado de trabalho brasileiro perca em torno de 515 mil trabalhadores, um saldo negativo, e isso vai impactar todas as unidades da federação, inclusive Pará. A FAPESPA lançou uma projeção para o PIB do estado do Pará em 2017 de 1,27%, um crescimento, puxado basicamente por três setores. A expansão da soja, eu diria que a entrada em operação das demais turbinas da hidrelétrica de Belo Monte, e a entrada em operação da mina S11D da Vale em Canaã dos Carajás, que em 2017 deverá produzir 22 milhões de toneladas de minério de ferro, ou seja, o Pará irá produzir em 2017 150 milhões de toneladas de minério de ferro. Com isso, o Pará deverá crescer 1,27% do PIB.
mas as nossas projeções apontam que deveremos ter um saldo negativo no mercado de trabalho no estado do Pará, em torno de 21 mil trabalhadores, fundamentalmente nos setores da construção civil e no setor de comércio. Ano passado, o desemprego no Pará, os 39 mil postos de trabalho, drenaram aproximadamente 100 milhões da renda do trabalhador paraense. E isso fará muita diferença no setor comercial do estado do Pará em 2017. E, Eduardo, para o telespectador entender um pouco melhor esse cenário, eu queria que tu explicasses para a gente o que é o PIB, né? Que é uma sigla muito comum que a gente ouve, mas assim, explicar para o telespectador entender melhor, né, o que é o Produto Interno Bruto e como ele influencia na economia. Bom, eu diria que o Produto Interno Bruto ele é uma medida da atividade econômica de um país ou de um estado. Ele é a somatória de todas as riquezas produzidas por uma sociedade em um dado período de tempo. Por exemplo, o estado do Pará, nosso PIB, nós tradicionalmente decompomos na atividade agropecuária, no setor industrial e no setor de serviços. O que é que os dados demonstram sobre isso? Primeiro, a atividade agropecuária no estado do Pará vem crescendo. A soja é um exemplo disso. Então, a agropecuária que há 10 anos atrás representava em torno de 6% da atividade econômica do estado do Pará, portanto do PIB paraense, deverá chegar em 2017 representando algo em torno de 13%. O setor de serviços é um setor que cresce fortemente na economia do estado do Pará. Então o PIB é isso, é uma medida da atividade econômica que de certa forma sintetiza o dinamismo de uma economia. No caso do estado do Pará, deveremos, como eu disse, crescer algo em torno de 1,27%, enquanto o Brasil deverá ter um crescimento de até 0,5%. Certo, Eduardo, voltando para o seminário de ontem, né? Quais foram os principais projetos e projeções apresentadas para esse ano, dentro desse cenário que você falou? Bom, nós começamos discutindo um pouco o cenário econômico mundial, e aí a perspectiva da economia mundial é de um crescimento em torno de 2,7%, e 4 fatores chamam a atenção. Primeiro, a estabilização da taxa de crescimento da China, que impacta fortemente o estado do Pará, porque é o nosso principal mercado consumidor. A perspectiva de crescimento da economia norte-americana de 2,2% em 2017, fundamentalmente em função das ações que deverão ser adotadas pelo novo governo Trump, de uma política fiscal mais expansionista. E os Estados Unidos é o segundo mercado mais importante para o estado do Pará. A economia da América Latina deverá ter um crescimento em torno de 1,2%, puxado para baixo pelo fraco desempenho do México, da Argentina e da Venezuela, e do Brasil também. E o desempenho da União Europeia, um desempenho extremamente modesto, crescendo a União Europeia como um todo, menos de 2%. Então isso desenhou um pouco o cenário internacional e uma diminuição, principalmente, da taxa de crescimento do comércio internacional, que deverá crescer em torno de 3,8% em 2017, uma taxa bem inferior do que já fora no passado recente. Bom, o Brasil foi apresentado um pouco as projeções para a economia brasileira, eu já citei duas aqui, como PIB e mercado de trabalho, e o foco, o estado do Pará. Num segundo momento, o seminário apresentou as medidas que o governo do estado vem adotando para, de certa forma, reverter ou amenizar esse cenário. Então foi apresentado um programa mais amplo, que é denominado de Pará Sustentável, e que engloba o Pará 2030 e o Pará Social. E o que são esses programas, o Pará 2030 e o Pará Social? Você sabe informar um pouco quais são as metas dele, como ele vai trabalhar em articulação a esses órgãos no estado? Bom, o Pará Social, ele complementa o Pará 2030. O Pará 2030, ele diria que um amplo programa de incentivo à atividade econômica do estado do Pará. O governo do estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mapeou 24 cadeias produtivas e selecionou 14 cadeias produtivas estratégicas que estão sendo trabalhadas com prioridade pelo governo do estado. O objetivo é verticalizar a produção, gerar emprego, agregar valor, mas acima de tudo, buscar uma melhor distribuição da renda do estado do Pará, de modo que no ano de 2030 o estado do Pará possa igualar a renda per capita do cidadão brasileiro. Hoje nós temos uma renda per capita do cidadão paraense que é a metade da renda per capita do cidadão brasileiro. Ou seja, nós precisamos superar não só a desigualdade, mas também a pobreza no estado do Pará. E o Pará Social, portanto, ele é o olhar que tem por objetivo pensar a inclusão social e diminuir a vulnerabilidade social do cidadão do estado do Pará.
Nós temos hoje aproximadamente 1.200.000 pessoas no estado do Pará vivendo abaixo da linha da pobreza. Nós temos uma economia que é puxada pelo setor extrativo mineral, puxada pelo agronegócio, puxada por grandes projetos de infraestrutura que fazem com que o Pará receba um conjunto muito grande de imigrantes. As pessoas chegam ao estado do Pará com baixa formação técnica, baixa formação profissional, não conseguem se inserir no mercado de trabalho e elas acabam, de certa forma, pressionando o Estado por melhores políticas públicas, mas, acima de tudo, são cidadãos que requerem uma atenção especial do Estado. E aí o Pará Social procura priorizar municípios, procura priorizar ações estratégicas que gerem cidadania e inclusão social. Tá certo, Eduardo, muito obrigada pelas informações, obrigada por conversar conosco. E lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias enviando dúvidas, questões e sugestões de temas para as entrevistas em estúdio através do nosso WhatsApp. Larissa, eu volto com você. Obrigada, Mayra. Obrigada, Eduardo Costa.